Fala galera do Karatê da Depressão, tudo bem com vocês? Me chamo Soliane, sou a DM da página e lá eu fiz uma perguntinha bem legal, bem interessante sobre o que faz uma criança ou um adulto acabar vindo a desistir do Karatê. Bom, e pra minha surpresa, cara, teve muita gente que mandou mensagem, que veio até o Instagram da página, falando sobre o que levou a desistir, né? Inclusive tem gente mandando ainda a resposta. Bom, a gente vai com o primeiro, que é bem interessante, que é o Fernando Felipe Pitou. Me desculpe a pronúncia se estiver errada. Bom, falta de oportunidade, ele mandou aqui. Falo isso quase que por experiência própria. Esse ano eu estava 100% focado em competir. Meu foco era o estadual Série B no meu estado, no caso Santa Catarina. Eu fui pedir para o meu sensei se poderia competir e ele disse não. Ficou inventando um monte de papo furado até o último dia da inscrição, quando finalmente me negou. Eu fiquei extremamente puto e com raiva dele. Tanto que atualmente eu só tenho ido treinar mais por ser bom. Bom, o que a gente tira disso aqui? Fernando, isso acontece com muitos casos, né? Às vezes você tá focado num campeonato e por algum motivo, sei lá, o sensei chega e fala assim, não, você não vai para campeonato. Isso frustra muito, principalmente quem vive para competir, quem gosta de competir. Mas o karatê, ele não é só competição, né? A competição é 2% dentro do karatê. Então, como eu falei para você no Instagram, foca, procura novos ares. Muitas vezes aquele dojo não tá bem para você. Então, seria melhor você entrar em outros objetivos, né? Em outros caminhos. Bom, dê a opinião aí de vocês. Bom, agora o Rodrigo Alves mandou assim: adultos são as responsabilidades, tipo emprego, filho, essas coisas. Realmente, o que faz muito dos adultos, assim, da pessoa que passou dos 20 anos acabar desistindo, geralmente é os estudos, é o emprego. Por exemplo, a maioria, eu falo isso pela minha cidade, começa às 5h30, acaba no máximo 7 horas. E tem emprego realmente que a gente sabe, principalmente comércio, o comércio às vezes fecha 7 horas da noite. E muitas vezes você não tem a opção de treinar por conta disso. Também a questão familiar, que por exemplo, às vezes você passa o dia inteiro fora de casa, e aí você tem que dar atenção para sua família, então às vezes esse treino, que podia ser 3, 4 vezes por semana, acaba sendo 1 ou 2, quando você acha um dojo que realmente corresponde ao seu horário, né, que você possa treinar e não atrapalhar o seu trabalho. Outro ponto agora veio do Tailan Barros. O Tailan disse assim: os professores com a cabeça dos anos 80 e achando que estão no Japão. Cara, isso é um tópico muito interessante. Eu acho que dá pra gente se aprofundar muito em outros vídeos. Isso acontece muito. Porque tem muitos senseis que acham que os seus alunos são ainda seus discípulos e não seus clientes. A gente tem que tirar da mente que os nossos alunos são os nossos discípulos, que eles têm a obrigação de nascer, crescer e morrer ali com a gente, né? E muitas vezes o bem desses alunos nem sempre é conosco, nem sempre é a gente ensinando. Às vezes, por exemplo, o que a gente está ensinando não corresponde com o que esse aluno deseja. Por exemplo, se eu ensino mais o lado marcial do karatê, então talvez aquele aluno que só queira competição não seja apropriado para o meu dojo.
Eu acho que falta muito essa linha de raciocínio dos senseis hoje em dia, em achar que aluno é discípulo, ele tem que fazer ali, eu mando, você obedece, e não é assim que funciona, né? As coisas mudaram muito e esse pensamento também tem que mudar, que é muito retrógrado, né? Não faz sentido. Agora o Ítalo Petrucci Serrano disse: criança abusa da rotina, treino muito técnico sem ser específico para criança, mudança de domicílio, separação dos pais, etc. Sim. Ou muita pressão para treinar, competir e ganhar. O adulto, por achar que não está evoluindo, preguiça, falta de tempo, lesões, etc. Sim, também. Entrei com 5 anos, fui até a faixa vermelha e desisti por meus pais se separarem e não tinha quem me levasse. Acontece muito, né? Aos 33 anos voltei na branca, estou indo para a preta próximo ano, parabéns aí, voltou firme e forte. Em junho, para uma... Em junho, para pegar uma... Ficou meu... Não entendi muito bem. Enfim, só paro quando morrer. Desculpe que eu não consegui ler ali. Meu filho tem 11 anos, tá pegando a laranja em novembro e o de 3 anos começa ano que vem. Desculpa a falinha ali que eu não entendi muito bem, mas é isso aí. Parabéns por ter voltado, por mais que tenha parado. Mas eu acho que a questão, inclusive, que eu tava conversando hoje, Ítalo, com um conhecido meu, que eu acho que a questão da criança. Eu tava até conversando porque eu também dou aula numa escola particular. Minha cidade é bem do interiorzinho mesmo, bem do interior aqui do Mato Grosso do Sul. E acontece muito isso. Às vezes, por exemplo, o pai e a mãe têm 2, 3 filhos, eles resolvem fazer um esforço para colocar o filho no karatê, no judô, no taekwondo, não sei a pronúncia certa, enfim. Vamos supor que a mensalidade seja R$70. E o salário desses pais, do pai é 1.200, da mãe é 1.200. Eles vão lá fazer um esforço e colocam os filhos numa arte marcial que custa R$70. Os 3 dá R$210, correto? Perdoe minha matemática. Para quem ganha isso é uma dificuldade muito grande. Os pais vão lá, colocam essas crianças e tal. E aí depois vem e tem o doggy. Vai lá, hoje um doggy bem assim, barato, que você acha em conta mesmo, você vai pagar R$110, R$120. Então, já é outros 300 e pouco, né? 360, R$340 para chegar a 2, 3 meses, hora que você começa a evoluir com aquele aluno, você começa a apertar, você começa a exigir mais desse aluno, ele chega pro pai e pra mãe e fala assim, eu não quero mais, não gostei. E o pai vem e fala assim, sensei, ele não se adaptou, ele não gostou. Mas eu acho que isso é muito dessa geração, onde ter responsabilidade não é cabível. Por exemplo, se você tem a responsabilidade de treinar, hora que começa a ficar difícil, hora que começa a exigir, a criança pula fora. Porque é fácil pular fora, é fácil desistir, é fácil dizer, eu não quero mais, é fácil dizer, eu tô afim. E se os pais deixam, é diferente, tô falando aqui, que é diferente de uma criança que ela realmente não tem desenvoltura pro karatê, né? Você tenta, você ensina. Acontece muito, tem criança que ela tem uma grande dificuldade para aprender o karatê, enfim. Mas isso é normal, né? Agora, quando a criança tem desenvoltura, tem coordenação motora, tem tudo que é necessário para evoluir, simplesmente elas desistem e os pais concordam com isso, eles estão dando uma margem para essa criança ser irresponsável por N coisas.
Por que ela não tem a responsabilidade? Porque ela não sabe de onde saiu o dinheiro para mensalidade, ela não sabe de onde saiu o dinheiro para o dogi. Ela vai sair do karatê, ela vai se embrenhar no judô, daqui 2, 3 meses ela vai desistir também. E se sempre os pais deixarem tudo, ela vai desistir, porque é mais fácil. Mais fácil. Então, assim, questão da criança, eu acho que é muito dos pais terem a responsabilidade de tudo que você começar, você tem que terminar. Lógico que tem as separações do caso da criança realmente não se adaptar ao karatê, porque não é por esforço, mas sim porque não é uma arte marcial que ela, às vezes ela se adapta melhor no judô, no jiu-jitsu, né? Enfim. Mas é isso meu ponto de vista sobre as crianças. Agora o Átila Ramos da Silva. Existem vários fatores, mas quero ter as diversas respostas. Estamos tendo, Átila. Vamos ver a próxima aqui. Internet. Tá chovendo aqui na minha cidade também, complicadinho aqui. Bom, a Elizabeth disse: para um adulto, com certeza, responsabilidades. Treinei e competi durante 17 anos da minha vida. E assim que construí minha família, eu não soube conciliar as minhas responsabilidades. Invejo quem consegue. Bom, no caso, trabalho, casa, filhos, marido, e o fato de ser filha única também influenciou nisso. Já para uma criança, acompanhei vários casos durante esses anos de treino. E a maioria desistia por preguiça ou por não ter um incentivo maior. No meu caso, foi amor a primeiro treino. É igual eu falei, né? É fácil desistir. Então, se os pais não têm o pulso firme de chegar e falar assim, não, você vai continuar e você tem que ter responsabilidade de tudo que você começar, você terminar, ela vai desistir de tudo. É muito raro a criança que ela começa uma coisa e ela vai até o final. Ela vai te testando. E se o pai e a mãe não tem pulso firme, ela vai desistir mesmo. Tem aluno que é assim mesmo, ele passa de galho em galho. Neto Rosa: eu desisti no primeiro Dan por culpa de uma federação mercenária e filha da puta. Foi essa palavra que ele usou. Cara, Neto, não é só você não. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande com federações. Né? Hoje federação é sinônimo de dinheiro. Né? É sinônimo de exploração muitas das vezes. E o retorno é mínimo. Então, assim, por exemplo, principalmente para quem é do interior. Se você é do interior e você monta um projeto, você com muito esforço você vai lá dar aula, e você querer correr atrás de alguma coisa com a federação é muito difícil. Fora que as federações é muito panelinha, né? Então, assim, eles elegem quem eles querem, eles facilitam para quem eles querem. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que você deveria voltar. Por mais que você teve problema com a federação, tem umas que não são tão ruins assim. Então eu acho que você pode, com certeza, buscar uma que seja melhor para você. Volta a treinar, quem sabe dar aula, passar o legado do karatê adiante. Agora, é isso aí. Alissa PQ _PQ. Comentários desnecessários de graduados do tipo: se coloque no seu lugar de faixa branca. Experiência própria, sofri muito com os comentários de um faixa marrom. Até porque ninguém começa na faixa branca, né? Ninguém começou na faixa branca. Todo mundo começou com a preta lá. Eu acho que isso é a coisa mais ridícula que se tem dentro do karatê. É essa questão de você tem que me respeitar porque eu sou faixa preta. Você tem que me respeitar pela pessoa que eu sou. Se eu sou íntegro, se eu sou íntegra, se eu sou honesta, se eu tenho boa índole, enfim. Não adianta nada. Inclusive, o Karatê da Quebrada, depois vocês sigam a página dele no Instagram, ele postou um negócio bem interessante, assim.
A sua faixa preta não é seu RG. E tem muito graduado que põe a cintura como se fosse um RG. Eu sou faixa preta. Não significa nada. O fato de você ter uma faixa preta não significa que você é um faixa preta. Falo muito isso, né? O que te torna real faixa preta é a sua postura, é o seu respeito com os menos graduados. Inclusive, a gente teve um problema isso no grupo do WhatsApp, no Karatê Depressão, com problemas de faixas pretas que desdenhavam de faixas brancas, menos graduados. Então, isso é inadmissível e é o que causa muita desistência também. Sei bem como é isso. Vamos lá para a próxima. Ai, minha coluna, né? A gente chega numa idade, né? Lana Silva. A Lana foi da seguinte questão. Na minha opinião, quando não se vai e não aprende nada, na minha opinião, quando não se vai e não aprende nada. Porque quando você tá ali todos os dias aprendendo, você tem um interesse em aprender mais e mais. Mas quando você não aprende, não desenvolve nada, acaba desistindo e a falta de incentivo também. Eu acho que isso aqui, Lana, é muita questão também de quem tá te ensinando. Né? Acontece muito com essa aceleração de graduações. Hoje em dia tem muitas federações que lá literalmente leiloam. Né? Se você pagar, você tem a graduação, você tem a faixa preta. E muitas vezes dessas pessoas, elas não têm qualificação, elas não têm didática, elas não têm, às vezes, nem o nível técnico para ser um faixa preta. E eles acabam se tornando e depois eles vão ser um professor e eles acabam sendo professores e ensinando outras pessoas, só que nem eles sabem o que eles estão fazendo. Acontece muito isso. Então vira uma banalização total, né? Então isso é muito complicado. Isso a gente vê muito, a gente do canal, lá da página do Karatê Depressão, a gente realmente recebe muita coisa assim absurda de federações calhordas que leiloam faixas pretas assim em tempo recorde. E aí essas pessoas não têm qualificação, não têm dom nenhum, vai ensinar outra pessoa e não consegue ensinar, e a pessoa fala assim, eu acho que o karatê não é bom, eu acho que não é isso que eu quero, mas não é, a arte marcial é perfeita, só que não é passada de uma forma legal. Agora o Arthur Vasconcelos, vamos ver o que o Arthur, minha internet tá bem complicadinha aqui, mas vamos lá, Arthur Vasconcelos. Eu particularmente desisti porque me desencantei e fiquei chateado também. Eu cheguei na faixa marrom e o professor só me colocava para dar aula no lugar dele. Eu praticamente não treinava e era cobrado o tempo todo pro exame de faixa preta. Cara, isso acontece demais, Arthur. Não é só com você. Acontece muito por conta da próxima faixa ser a preta. Então, assim, não é que todo mundo nasceu para ser professor, mas também nem todo mundo nasceu para ser competidor. Enfim, mas todo mundo tem que praticar e entender um pouco de tudo. Mas acontece muito do professor, do sensei, passar essa função, como você já está numa faixa antecedente antes da preta, eles passam essa responsabilidade. E isso prejudica muito o seu treino. Porque geralmente você vai para treinar nos mesmos horários. Ele não faz um horário diferente. Não, você vem para me ajudar. Se fosse assim, você vem para me ajudar na segunda, quarta e sexta, mas terça e quinta é só para você fazer seu exame de faixa preta. Mas isso não acontece. Muito raro isso acontecer. Se o treino é segunda, quarta e sexta, ele quer que você vá no mesmo horário e aí ele quer que você dê atenção para os menos graduados e você perde totalmente o seu treino. Mas não é só com você, isso é geral. Infelizmente, você tem que chegar e falar, eu quero treinar, eu não me importo de ajudar, mas eu tenho que ter meu treino.
Então, assim, não desiste. Eu acho que você pode voltar. Você já tá na marrom. Eu acho que o karatê é muito mais que isso. Então, volta e dá o seu melhor. Só um minuto. O Itamar de Moura Luz tem que pagar um alto valor para fazer esse exame de faixa. Cara, isso é outra coisa também, assim, que é muito complicado. Tudo tá sendo muito complicado, né? Mas, cara, sobre os valores de exame de faixa, como eu falei, assim, as federações, elas não estão muito se importando com a sua situação. Se você é projeto, se você é professor particular, se você, enfim. E, cara, a gente vai estar numa realidade que você pegar e cobrar R$ 100 de cada aluno, 150, R$ 200, é uma realidade totalmente fora da casinha. Por exemplo, principalmente se você tiver um projeto. Se você tiver um projeto social em que você comprar dogui é uma luta, você tem que fazer rifa, você tem que fazer pastelada, você tem que se desdobrar, sabe? E aí você chega na graduação, você fala, cara, como que eu vou graduar esses alunos? Ou então você chega numa fase do mês que, cara, aperta. Você tem água, você tem luz, você tem seus compromissos. Aí você chega para você fazer o exame de graduação, os caras querem cobrar 250, quase R$ 300 num exame de faixa. Aí você fala, cara, como que eu vou fazer isso? Então é muito difícil. Geralmente os professores falam, não, você tem que juntar durante o ano. Cara, eu acho isso um absurdo. Você tem que pagar mensalidade, você tem que juntar o ano inteiro para você fazer uma graduação. Eu acho que os valores tinham que ser bem mais acessíveis, bem mais baixos para isso acontecer, né? Para as graduações virem a ser mais tranquilas. Vamos ver o próximo. Kimura, falta de apoiadores. Realmente, a falta, principalmente para quem é atleta, né? É uma falta de apoiadores, muito complicado. Bruno Sardanelli, tudo muito caro. Não conseguimos manter por muito tempo sem um bom patrocínio. Para quem isso aqui é para quem realmente vai rato de campeonato, né? Então, eu que não sou muito, mas quando eu vou ou tenho que levar aluno é complicado e você tem que ficar correndo atrás de muitas coisas e isso é muito embaçado. Então, realmente é uma coisa surreal. Surreal que não dá nem condições. Vamos ver aqui. Renato Benvenuti. As crianças desistem geralmente porque não gostam e só fazem porque era um desejo dos pais. Já os adultos é mais devido à rotina cansativa, trabalhos e tal. Bom, sobre as crianças eu já dei minha opinião lá atrás. Eu acho que falta muito, às vezes, o pulso um pouquinho dos pais, né? Em eles terem a responsabilidade também de fazer, senão tudo que eles começarem eles vão terminar. Gente, eu vou ler mais algumas aqui pro vídeo não ficar muito extenso, ficar aquele vídeo cansativo, tá? Joana Beatriz, falta de motivação para ir treinar. Adultos por conta do trabalho e correria do dia a dia. Realmente. Exatamente. Katia Nicole. Vamos ver aqui. Falta de objetivo e incentivo do professor. Não sei que vive incentivando. Cativa muitas pessoas. Isso faz muita diferença no aprendizado. Porque ao invés de virar uma coisa enjoativa, repetitiva, acaba se tornando. É aquele negócio da gente falou sobre o sensei, né? Aquela mente fechada. É muito importante a gente saber que o mundo evolui e o karatê evolui junto. Aí ficar naquela coisa de você é meu discípulo e nunca evolui é complicado.
Gabriel Peixoto, federação corrupta, cobrar por muita coisa. A gente já falou ali sobre as federações também, que não é surpresa que arrancam sua alma e sua vida juntos. Karatê Olímpico, o Felipe M. Batista. O Karatê Olímpico está descredibilizando a verdadeira arte do Karatê. Muitas academias não treinam tradicional, entretanto, faz que nossa arte marcial fica mal vista pelos outros. Cara, eu concordo e discordo. Eu acho o seguinte: você tem que treinar, não visando o campeonato. O campeonato é uma consequência, já falei aquilo ali. Então, o que tá acontecendo muito em muitos dojos é que o sensei ele fica tanto batendo naquela tecla que você tem que ir para campeonato, que você tem que lutar campeonato, que você tem que ganhar uma medalhona, que você... Campeonato é consequência das suas técnicas, é consequência do que você faz, do que você tá buscando. E não a sua prioridade, e não tem que ser a sua prioridade dentro do karatê. Se isso lá pra frente trazer coisas boas, beleza. Mas, pô, lapida sua técnica, evolui, treina a arte marcial. E o campeonato é consequências. E não faça dele, não inverta isso. Não, porque igual eu falei lá no comecinho, o campeonato é 2% dentro do karatê. Não torne o campeonato 98% e o karatê 2%. Tem muita gente fazendo isso e isso é arriscado. O karatê não ser mais uma arte marcial. Hoje em dia, com o karatê esportivo, acabei de falar, né? A gente tem que... mas isso é de cada um. Não adianta a gente ficar aqui marretando, dando soco em ponto de faca, metendo pau no olímpico, e eu mesmo que sou budoca não treino, né? Preguiça, a Ana Lídia Fiqueira falou preguiça, realmente, tem muita gente que tem preguiça. A Dayana Marcelo Cunha, as crianças eu acredito que quando são forçadas pelos pais, muitas vezes a criança não se identificou. Realmente, tem muito disso também, a gente tem que ver os dois lados. Mas eu acho que também as crianças hoje em dia estão muito preguiçosas, as palavras, né? Num contexto em geral. E não tem responsabilidade. O fato é que as crianças de hoje em dia não têm responsabilidade e os pais não dão essa responsabilidade que a gente tinha quando era criança. A gente tinha muito mais responsabilidade. Tanto é que a nossa geração é muito mais forte e mais apta do que de agora. Adulto não sei, mas criança acho que é falta de apoio, incentivo e ausência da família. O incentivo e apoio é muito importante na questão da criança. Concordo. Foi o Felipe Júnior que disse. O Irwing Max, desculpa se eu falei o nome errado. Falta de atenção do sensei, desacreditar na capacidade própria por conta da idade, qualquer limitação física. Realmente, tem muito sensei aí, cara, que acho que era melhor pegar a faixinha preta, pendurar, porque é complicado. O Bolt, talvez por ser uma modalidade mais complexa das demais. Não acredito nisso. Acho que não, acho que é muitas outras coisas, menos isso. Manuel Santos, valores de graduações, nós já falamos. João Victor, talvez seja pelo fato de não ser fácil como eles veem nas redes sociais também. Cara, isso é realmente verdade. Eu acho que a própria série Cobra Kai, eu acho que fez com que muitos deles tivessem uma visão errada do que é o karatê, né? Tem muita gente chega e fala assim, eu quero ser igual Cobra Kai. E aí até ele aprendeu o Aizuki, Sambonzuki, Jakuzuki, tudo, né? O Chuke, Sotoke, né? Aí vira aquela coisa, aquela bagunça, eles não querem treinar de verdade. Isso aí, tem muitos que chegam lá querendo quebrar tudo, e não é assim, né? Então, o Fernando Martinez disse, adulto é cansaço, trabalhar o dia inteiro e fazer karatê, competir e pagar caro. Perdão?
Realmente é um absurdo os preços das competições. E a logística, né? O Brasil é um país imenso, então às vezes você tem vontade de ir num campeonato, mas você vai ver os custos, principalmente dos cursos que eles dão, é abusivamente caro. Criança eu acho que é preguiça e perda de interesse. Criança, se você deixar nada, ela vai ter interesse, a não ser celular. Eu, quando criança, deixei taekwondo porque fiquei desinteressado. Isso é normal. Criança, se você não colocar, às vezes, uma melancia na cabeça, nada pra ela é legal. Pressão para participar de torneios. É igual eu falei, tem muitos senseis aí que a visão dele é só torneio. Eric Arakaki. Adulto porque chega uma hora na vida que a vida não deixa mais você se dedicar pro karatê. Depende do que, qual que é o que você quer, né, Erika? Assim, não sei da sua vida, mas às vezes eu acho que acaba sendo cansativo. Profissão, filhos, marido, namorado, namorada, enfim. Guilherme Flores, tempo ou preguiça? Realmente. Outro aqui, na minha opinião, foi o que aconteceu comigo ontem, cara. Isso realmente me fez pensar em parar de treinar, mas eu disse só parar de competir. Já é a segunda vez que meu dojo vai para um campeonato e nós somos injustiçados, para não falar outra palavra, pois os juízes não marcavam golpes claros que entravam pra gente. A marca do golpe em outros atletas. E marca golpes em outros atletas. Que nem sequer entravam. Na grande maioria das vezes eram alunos desses árbitros, umas 90% das vezes. Eu não vou ler tudo que é gigantesco aqui, mas é basicamente isso. Isso se torna... muitas vezes você viaja, você paga inscrição, você paga campeonato, né? Você faz toda uma logística e você vai competir. E lá você é passado a mão por queridinhos das federações. Isso é um assunto pra gente ir longe, né? Mas, enfim, é complicado. Walisson, acho que é isso. Normalmente na faixa roxa, quando começa uma cobrança maior, que tem que ser exemplo e tentar seguir o exemplo dos mais graduados. A pessoa se frustra e acha que não é capaz. Começa a faltar e acaba por medo, ou por insegurança de desistir. A maioria tem medo de errar. Cara, eu acho que isso aí é muito do pessoal mesmo, assim. Eu acho que se você já tá na faixa roxa, você já pegou pressão pra caramba e da roxa, marrom e preta ali é só coisa boa. Então, esse negócio de, é porque eu tô na faixa roxa, recebi uma pressão, tem que receber mesmo. As próximas faixas são faixas importantes, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. João Gabriel, Inácio, falta de grana para pagar mensalidade, conciliar estudo, trabalho com os treinos. Te entendo, é bem compreensível, é complicado e é difícil pra caramba isso. Gustavo Bratti, meu irmão de 9 anos, desistiu, segundo ele, porque pensava que ia chegar quebrando madeira em um golpe. Aí se deparou com a disciplina corporal. Exatamente. As crianças chegam achando que vão sair quebrando tudo. Cara, e não vai. Não adianta. Você tem que entender que ali é disciplina. Você tem que passar isso para a criança, que ali é disciplina, que ela ela vai aprender os golpes, que ela vai ter que se adaptar. E a maioria do geral não ensina isso, né? Ela não quer saber de disciplina, ela não... Pensa, uma criança que ela deite... Não tô dizendo o caso do seu irmão, mas eu tô dizendo assim, a maioria dos casos, principalmente hoje em dia, a criança, ela deita e rola dentro da casa dela.
Ela pega o chinelo, ela joga onde ela quiser, ela pega ela chega da escola, o jeito que ela chega, ela joga a mochila dela. Ela entra no dojo, a primeira coisa que ela faz, ela tem que colocar os chinelos juntos. Ela tem que fazer referência, ela tem que cumprimentar dos mais graduados, até ela tem que sentar na posição correta. Uma criança que ela tem liberdade para fazer tudo e qualquer coisa, você acha que ela vai querer ficar dentro de um lugar que ela tem limite, que ela dá um limite a ela? De jeito nenhum. Então ela não vai querer ficar. Entendeu? Gente, foram essas algumas respostas. Esse videozinho aqui vai sair toda segunda. Toda segunda a gente vai fazer sobre questionamentos, né? Muito importante a gente conversar sobre isso. E galera, dá o likezinho aí, se inscreve aí no nosso canal, ajuda a página. Tá meio improvisado aqui, mas é super legal a gente bater esse papo. Ficou bem longo o vídeo. Assistam até o final, por favor. E na próxima segunda eu vou tentar fazer um videozinho de máximo 15 minutinhos, porque ficou muito extenso, né? Mas enfim, galera, muito obrigada, tá? Deus abençoe todo mundo. Na próxima segunda a gente vai fazer um outro tema pra gente discutir. E é sempre bom pôr esses temas em pauta pra gente tentar melhorar e ver o que precisa pra gente crescer. Põe aí nos comentários o que você achou, o que falta melhorar. Dê sua opinião. Compartilhe com os amigos. Por exemplo, se você tiver 3 pessoas na sua casa, se os 3 se inscrever no canal já ajuda demais a gente. Enfim, é isso aí. Gente, muito obrigada. É nóis. E segue aí o canal, tá bom? E deixa o like. E põe aqui no comentário. Se inscreve aí, ó. O que você achou? Isso aí. Tchau, gente. Obrigada.